Nossa saudação especial a você que está nos acompanhando pela internet, seja muito bem-vindo. Estamos nessa série As Profecias de Daniel e eu quero convidar você a tomar sua Bíblia e a se juntar a nós também no estudo da Palavra de Deus. Hoje chegamos ao capítulo 8 e vamos estudar sobre a visão de um carneiro e um bode. A primeira coisa que vem à nossa mente, por que é que na visão do capítulo 8 aparece aqui um carneiro e um bode? Quando vamos para o Antigo Testamento, havia um dia em que os dois animais morriam, e era no dia da expiação. O sumo sacerdote sacrificava um carneiro em prol do seu pecado, da sua família, e depois um bode era sacrificado para a purificação do santuário. Então, quando a visão se refere a esses dois animais, ela já introduz para nós de que o contexto é o dia da expiação lá em Israel. Mas vamos passar os versos e vamos entender melhor esse assunto. No capítulo 2, hoje vamos falar sobre dois animais enfurecidos, o carneiro e o bode. No capítulo 2, nós temos o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, sonhando com uma estátua de 4 metais. E nós vimos já aqui de que essa cabeça de ouro representava o grande império da Babilônia, o peito e os braços de prata a Medo-Pérsia, o quadril de bronze a Grécia e as pernas de ferro Roma. E os 10 artelhos dos pés, as 10 tribos bárbaras que minaram o Império Romano, provocando sua queda em 476. E dessas 10 tribos, vimos já ontem, 3 delas foram exterminadas e 7 sobraram. As 7 que sobraram organizaram a moderna Europa. Então, esta profecia do capítulo 2 nos levou viajando 2.500 anos, do 6º século antes de Cristo até os dias atuais. Quando chegamos no capítulo 7, vimos 4 animais. E esses 4 animais, o leão, o urso, o leopardo e o animal terrível e espantoso, eles falam dos mesmos impérios. Então são detalhes que vão acrescendo na profecia. O leão representando a Babilônia, o urso a Medo-Pérsia, o leopardo com 4 cabeças e 4 asas a Grécia e o animal terrível e espantoso Roma. Agora em 2 fases, Roma pagã, Roma papal. Chegamos então ao capítulo 8, e nós temos o carneiro como símbolo da Medo-Pérsia e o bode como símbolo da Grécia. É o que vamos ver agora. Versículo 3. Eu levantei os olhos e vi, e eis diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram altos, mais um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Quando você lê essa informação a respeito do carneiro, você se lembra que o urso, do capítulo 7, que representa também a Medo-Pérsia, levantou-se de um lado primeiro. Estão lembrados disso? Agora o chifre maior sobe por último. Logo, esses 2 chifres são representações dos 2 grandes nomes do Império Medo-Persa, Ciro e Dario. Sendo Ciro o homem da profecia, o chifre maior, ele sobe por último. Por quê? Porque nós vimos que quando caiu a Babilônia e a Medo-Pérsia domina o mundo, quem se assenta no trono, primeiro foi Dario, depois vem Ciro. Então os 2 chifres falam da Média e da Pérsia e falam de Ciro como homem, o grande homem desse poder. Versículo 5. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a terra, ou toda a terra, mas sem tocar o chão. E este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Se esse bode é um símbolo da Grécia, quem foi o grande nome do Império Greco-Macedônio? Alexandre. Então esse chifre é um símbolo de Alexandre. Verso 6. Dirigiu-se ao carneiro que tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Vi-o chegar perto do carneiro,
e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Esse ataque do bode ao carneiro é o ataque do Império Grego à Medopérsia. A Grécia arrasou com a Medopérsia e não podia ser evitada essa derrota. O bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. Quem é o grande chifre? Alexandre. No auge do poder grego, Alexandre morre. Quem esperaria que um rei como Alexandre morresse com apenas 33 anos? No auge do poder, Alexandre morre. E o que aconteceu? Em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos dos céus. No capítulo 7, o símbolo da Grécia é um leopardo. E o leopardo tinha 4 cabeças, representando os 4 generais de Alexandre. Agora, neste bode, depois que quebra-se o chifre maior, surgem 4 menores. E eles também representam os 4 generais de Alexandre, que após a morte dele, vão dividir o Império Greco-Macedônio em 4 regiões: Ptolomeu, Licímaco, Seleuco e Cassandro. Porque o Império Grego foi dividido, ele também tornou-se mais fraco. Versículo 16: ouvi um homem, ou uma voz de um homem, de entre as margens do Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Olha que interessante, agora um anjo grita para Gabriel e diz assim: Gabriel, conta para Daniel o significado da visão que ele teve. E Gabriel contou: aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. Então nós estamos inventando alguma interpretação para os símbolos proféticos? Não, ninguém está inventando nada. A própria Bíblia é clara em declarar que este carneiro é um símbolo da Medopérsia e que o bode é um símbolo da Grécia. Está no texto, o anjo declarou isso. É por isso que nós adotamos essa escola historicista de interpretação da Bíblia. E a gente vai vendo que a profecia, ela caminha ao longo da história. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, Alexandre. E o ter sido quebrado, levantando-se em 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo. As 4 divisões do Império Grego. Mas não com a força igual a que ele tinha. Como eu disse, o Império Grego foi enfraquecido pela morte de Alexandre e pela divisão. Agora olha o versículo 9. De um dos chifres, e eu coloquei entre parênteses aqui, ventos, saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Esse verso confunde muitas pessoas, porque agora surge um chifre pequeno. Mas ontem nós estudamos aqui sobre o chifre pequeno, está lembrado? E falamos que esse chifre pequeno é uma representação do papado. Bom, se você perdeu, você pode assistir novamente no canal e você vai ter acesso a essa palestra. Agora, se esse chifre pequeno é o papado, aqui está dizendo que um dos chifres, aí ele teria que vir ou de Cassandro, Licímaco, Ptolomeu ou Seleuco. Só que no original não está de um dos chifres, está de um deles. E esse deles pode ser tanto dos chifres quanto dos ventos. E de onde vem o chifre pequeno? De um dos 4 chifres, que representam os 4 generais de Alexandre, ou de um dos 4 ventos, que são alusões aos 4 pontos cardeais. A exegese, o estudo do texto, nos ajuda. A palavra aqui está no feminino. E para combinar com o feminino, a tradução tem que ser de um dos ventos, e não chifres, que é uma palavra masculina. Então foi mal traduzido. De um dos,
ventos, de um deles, a palavra é feminina, e feminino no texto são ventos, de um dos ventos viria o chifre pequeno, ou seja, de um dos 4 pontos cardeais. Assim, entendemos que esse chifre pequeno que surge, ele representa Roma pagã e Roma papal. Ontem nós vimos 13 características desse chifre, né? Como sendo Roma pagã e Roma papal. Agora o que diz o texto? Cresceu o chifre pequeno até atingir o exército dos céus. Exército dos céus, as estrelas. E em profecia o que representa estrela? Anjo, mensageiro. Está lá em Apocalipse 1:20. Então cresceu até atingir o exército dos céus, alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. Isso tem a ver com as perseguições do chifre pequeno. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. E quem é o príncipe do exército? É Cristo. Esse poder do chifre pequeno, que nós estamos identificando como sendo o papado, ele cresceu até atingir Cristo. Mas como que ele atingiu Cristo? Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Tirou o sacrifício de Cristo. E o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. E deitou a verdade por terra e o que fez? Prosperou. Quando chega a Roma, primeiro na fase imperial, depois na fase papal, você tem agora um ataque a Cristo e a seu povo. São 3 coisas que o texto destaca. Primeiro, as estrelas ele lançou por terra e as pisou. Se estrelas são anjos mensageiros, isso tem a ver com a perseguição ao povo de Deus, que durou 12 séculos na história, de 538 até 1798. Engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário e o lugar do santuário foi deitado abaixo. Bom, nós temos que voltar para o Antigo Testamento para entender o serviço diário. Lá em Israel, quando alguém pecava, tinha que levar um animal até o santuário, colocar a mão na cabeça do animal, confessar o seu pecado. O pecado passava para o animal, do animal para o santuário, e a pessoa estaria perdoada e poderia ir embora. Isso acontecia no Antigo Testamento. E o sacerdote tinha a função de receber o pecador. E ele não só recebia os pecadores para que eles tivessem perdão, mas ele próprio tinha que fazer ofertas pelo povo. E essas ofertas pelo povo que ele fazia era chamado de sacrifício contínuo, porque era um cordeiro que morria às 9 da manhã e outro que morria às 3 da tarde, todos os dias. Agora, como que o chifre pequeno ataca Cristo e tira dele o sacrifício diário? É quando o papado diz de que o perdão dos pecados está agora na mão do sacerdote. E eu falei ontem um pouquinho para vocês sobre a doutrina da confissão auricular, onde a pessoa busca o sacerdote para obter o perdão do seu pecado. É assim que o serviço diário foi afetado. Assim, a falsificação do sistema do santuário pelo chifre pequeno configura esse ataque. Mas diz mais, diz que a verdade seria deitada por terra. E como que a verdade de Deus está sendo deitada por terra? A lei de Deus está sendo atacada. E nós vimos ontem de que há pelo menos 3 tentativas de mudanças na lei de Deus. A exclusão do 2º mandamento, que proíbe adorar a imagem de escultura, a mudança do sábado para o domingo, que é o 4º mandamento, e a divisão do 10º mandamento em 2. Deitou a verdade por terra, e o que fez? Prosperou. Não prosperou? Olha para o mundo evangélico hoje. E as pessoas não se importam mais com a lei de Deus. E aqueles que se importam com a lei, não se importam com o 4º mandamento, por exemplo, que fala do sábado.
Então, essa situação de ataque do chifre pequeno a Cristo e ao seu santuário levou uma pergunta lá no céu. E aí chegamos ao verso 13. Daniel diz assim: depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário, da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Até quando? Até quando o chifre pequeno vai fazer esta obra nefasta? Até quando o chifre pequeno vai atacar a verdade de Deus? Vai tentar usurpar o lugar de Deus? Vai sentar-se no santuário e ostentar-se como Deus? Até quando? E aí chegamos ao centro do capítulo 8. O anjo responde para o outro anjo: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Em outras palavras, a purificação do santuário remete-nos ao juízo. Então o juízo vai chegar para resolver essa questão quando se passarem 2.300 anos. Agora vamos então compreender o juízo. Lá em Israel, no 10º dia do 7º mês, o sumo sacerdote fazia juízo. Era o dia da purificação. Os judeus diziam Yom Kippur, o dia de purificar o santuário. E esse ministério do sumo sacerdote apontava para o ministério de Cristo, que um dia iria para o santuário celestial e também faria juízo. Então vamos entender quando começam esse período de 2.300 anos. Amanhã nós vamos estudar um pouco mais de Daniel capítulo 9, e eu vou entrar em mais detalhes da profecia das 70 semanas, que não entrarei hoje. Amanhã vou falar em mais detalhes dessa profecia, mas eu quero pincelar aqui algumas datas com vocês. Em Daniel capítulo 9, o anjo informa para o profeta Daniel quando que esse período profético deveria começar. Lá em Daniel 9, 25. O que diz Daniel 9, 25? Vire uma página da sua Bíblia. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, e as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Sabe e entende, acompanha comigo no gráfico, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém. Quando foi esta ordem? Quando entrou em vigência esse decreto? 457 a.C. Esse decreto está lá em Esdras, capítulo 7. Agora, quando sair o decreto, disse o anjo para Daniel, vão se passar 7 semanas e 62 semanas. O anjo dividiu a profecia. Por que 7 semanas? Este período de 49 anos nos leva ao ano 408. E o que aconteceu no ano 408? Terminou a reconstrução civil da cidade de Jerusalém. Aí o anjo disse, quando se passarem 7 semanas e depois 62, aparecerá o ungido. Quando se passaram mais 62 semanas, ou 434 anos, nós chegamos ao ano 27. E o que aconteceu no ano 27? O batismo de Cristo. Então, Cristo se batiza exatamente no ano 27. E quando ele sai do Jordão, após ser batizado, ele é ungido pelo Espírito Santo. Por isso que Daniel diz no seu livro, vão se passar 7 semanas e 62 até o ungido, ao príncipe. Cristo é o ungido de Daniel. Isso no ano 27. Agora vem Daniel 9, 27 e diz assim, ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Então nós saímos do ano 27
e vamos até o ano 34, uma semana. Mas na metade da semana, ano 31, o que vai acontecer? Será tirado o sacrifício contínuo. E como que o sacrifício contínuo foi tirado do povo de Israel? Quando o próprio Cristo foi morto na cruz do Calvário e o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. Isso aconteceu no ano 31, na morte de Jesus. Então esta profecia de 70 semanas, ela foi destinada ao povo judeu. Daniel 9:24 diz isso. Isso quer dizer que 70 semanas ou 490 anos foram dados para que o povo de Israel se arrependesse do seu pecado e voltasse para Deus. Mas eles não se arrependeram. Ao invés disso, no ano 34, eles vão apedrejar Estevão. E o apedrejamento de Estevão, ou o sermão de Estevão naquele dia, foi o último apelo de Deus à nação judaica. E se você ler lá em Atos capítulo 6 e Atos 7, você vai encontrar o discurso de Estevão perante o Sinédrio. E ele vai dizer claramente para aqueles que ali estavam: vocês mataram o autor da vida. Ou seja, o Messias veio e vocês o mataram. Então vocês têm que se arrepender e entender que ele é o Cristo. Esse sermão aconteceu 3 anos e meio depois da crucifixão. Mas ao invés de aceitarem o apelo de Estevão, os judeus mataram Estevão. Então Estevão foi apedrejado no ano 34. E aí terminaram as 70 semanas de graça para o povo judeu. A partir do ano 34, Deus não tem mais uma nação escolhida na terra. Agora, todo aquele que aceita Cristo como Salvador pessoal, torna-se membro da família de Deus, torna-se membro da igreja que Deus tem no mundo inteiro, por aceitação a Cristo. Bom, se nós até o ano 34 viajamos 490 anos, então para entendermos quando chegaria o juízo, basta nós subtrairmos agora 490 de 2.300, que é o período maior. Nós chegamos a 1810. Ou seja, no ano 34, faltam ainda para a purificação do santuário 1810 anos. E se você soma 1810 com 34, você vai chegar a que ano? 1844. Então, o capítulo 8 de Daniel nos ensina que o chifre pequeno atacaria o santuário, atacaria Cristo, atacaria o povo de Deus, até que o santuário fosse purificado. E o santuário só seria purificado passados 2.300 anos. E Daniel 9:25 deu o marco inicial, o decreto para restaurar e edificar Jerusalém. Então, se você sai de 457 e viaja 2.300 anos, você chega ao ano 1844. Ou seja, 1844 é o ano que começou no céu o juízo. Este juízo é para dar fim ao poder do chifre pequeno, mas também é para definir a salvação de todo ser humano. Porque Deus não pode salvar ninguém sem que primeiro haja um juízo. Porque se não houver uma investigação sobre cada ser humano, qual é o critério que Deus vai adotar para dizer: eu vou salvar este aqui, mas aquele não vai ser salvo? Então há um juízo. E a norma desse juízo, Tiago 2,12 ensina, é a lei de Deus. Então, as pessoas que aceitam a Cristo como Salvador e vivem a sua vida em harmonia com a lei de Deus, elas estão se preparando para os céus. Nós não somos salvos pela lei, nós somos salvos pela graça. Mas quem foi salvo pela graça é levado à obediência, por gratidão à salvação que nós recebemos.
Então nós não podemos ensinar de que a pessoa tem que guardar a lei para ser salva. Nós temos que ensinar que a pessoa tem que ser salva para guardar a lei. E quando nós somos salvos e Cristo habita no coração, aí a obediência à lei será algo natural. Agora, mais um detalhe. O dia da expiação em Israel, de acordo com Levítico, capítulo 16, era no 10º dia do 7º mês. O 7º mês, os judeus chamavam de Tishri. Então, era o dia 10 do mês de Tishri. Agora, quando nós vamos para o ano 1844, neste ano, em que data do nosso calendário gregoriano caiu o dia da expiação judaico? No dia 22 do mês de outubro. Esta é a mensagem que nós temos para pregar em alto e bom som para o mundo. Mateus 24:14 diz o quê? Este evangelho será pregado para todo mundo, então virá. O fim não vem sem a pregação do evangelho. E o evangelho que tem que ser pregado está em Apocalipse 14, 6 a 12. E o que diz a primeira mensagem angélica lá, em Apocalipse 14, 6 a 12? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Então você que está me assistindo agora, nesse exato momento, que já deu pôr do sol, já entramos no dia 22 de outubro de 2020, nós estamos completando 167 anos que Jesus está realizando juízo no santuário celestial. Esta é a mensagem que nós temos que pregar. Isto quer dizer que o meu nome e o seu nome tem que passar nesse juízo para saber quem vai se salvar ou quem vai se perder. Aí eu pergunto para você, não deveria esta profecia, esses cálculos proféticos e esse estudo ocupar o máximo interesse da nossa vida? Mas sabe o que acontece? As pessoas se interessam por todas as matérias. As pessoas se interessam por todos os ramos do conhecimento. E você tem pessoas hoje que estão se debruçando anos e anos e anos em cima de matérias. E eu não estou dizendo que isso é ruim e nem errado. Mas de que adianta eu me tornar um pós-doutor, um livre docente em qualquer assunto, se eu ignoro assuntos que envolvem salvação e perdição? De que adianta eu gastar toda a minha vida aprendendo sobre um tema, me doutorando ou pós-doutorando num assunto, se eu não entendo estes assuntos da Bíblia, que são essenciais para que eu tenha salvação e vida eterna? E aqui eu vou para eu quero abrir um outro parêntese. Uma das igrejas que mais cresce no Brasil, igreja neopentecostal, uma das que mais crescem no Brasil, com milhares de membros, sabe o que se ensina para os pastores? Que teologia não é boa coisa. Que a Bíblia não deve ser levada tão a séria. Aí você me pergunta, mas pastor Arilton, por que uma igreja ensinaria isso? Eu só encontro uma resposta. É porque quando os donos da igreja querem manter as pessoas na ignorância, para que elas dominem, porque você, para dominar, tem que ter a ignorância, você tem que desestimulá-la a estudar a Bíblia. Porque se elas passam a estudar a Bíblia e compreendem temas como este e outras verdades essenciais da Bíblia, elas descobrem que elas estão num lugar que não leva a sério a Bíblia, nem a salvação. Por outro lado, você tem milhares de igrejas no Brasil que são lideradas por pessoas que nunca estudaram teologia.
e você que está me assistindo agora, eu vou falar com todo carinho para você. Eu não tenho nada contra quem não estudou teologia. Tem pessoas que nunca pisaram numa faculdade de teologia, mas pelo estudo da Bíblia e pela sua experiência com Deus, elas conhecem muito de Bíblia, têm o seu relacionamento com Deus, e isso é extraordinário. Mas sabe o que acontece? Quando você não estuda teologia e não se prepara para ser um pastor, acontece o que aconteceu ontem, quando eu atendi uma ligação na minha sala de um pastor, que me ligou de uma parte desse Brasil para dizer assim: pastor Arilton, eu lidero uma igreja há 19 anos, mas eu nunca aprendi na Bíblia o que vocês ensinam na Novo Tempo. Aí o que acontece? A igreja que tem esse pastor há 19 anos nunca aprendeu verdades que são essenciais para ir para o céu. Mas assim como esse pastor que me ligou ontem pediu ajuda, porque ele quer ser pastor conforme Deus quer que ele seja, existem milhares de pastores nesse Brasil e nesse mundo que são pessoas sinceras, mas que não conhecem verdades elementares da palavra. Às vezes porque não tiveram a oportunidade para estudar teologia, às vezes porque não tiveram o incentivo da liderança, ou às vezes por negligência. É por isso que nós motivamos tantos membros a estudarem, estudarem, estudarem. A lição da escola sabatina que você diariamente estuda é um curso teológico. Olha os temas que essa lição traz. A cada semana um novo aprendizado. E nós estamos constantemente motivando a igreja a ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia. Por quê? Porque nós entendemos de que o aprendizado da Bíblia é essencial à vida eterna. Porque finalmente salvação é um processo pedagógico. Porque Jesus foi quem declarou: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, batizai e ensinai. Ensinai. Foi Cristo quem disse: ensinai. Eu estava em Belém outro dia, esperando para dar um seminário à tarde de sábado, e aí sentou do meu lado um rapaz, e ele disse: pastor, eu queria cumprimentá-lo porque a Novo Tempo teve influência na minha conversão, eu era membro de uma outra igreja, e no ano que vem seria pastor, e quando eu tomei a minha decisão em não mais ser pastor, eles acharam ridícula a decisão. Você vai deixar de ser pastor aqui na igreja no ano que vem e vai se tornar um membro na igreja adventista. Mas ele abraçou a verdade e tomou sua decisão. E eu fiquei curioso, e eu disse: você no ano seguinte seria pastor na sua igreja? Ele disse: sim. E qual é o critério que a sua igreja, a sua ex-igreja, usava para ser um pastor lá? E eu só conto isso porque eu ouvi dos lábios dele. Ele disse: eu tinha que sentar diante de uma comissão e abrir a Bíblia de forma aleatória 40 vezes. E em cada vez que eu abrisse a Bíblia e lesse um texto, eu tinha que usar esse texto para fazer um apelo para a oferta. E se eu conseguisse fazer um apelo para dízimo e oferta nos 40 textos, eu seria habilitado a ser um pastor na minha igreja. Você percebe como vamos caminhando longe do ideal? Alguém para liderar uma igreja tem que ter habilidades em arrancar dinheiro do povo? Não. Alguém para liderar a igreja, primeiro tem que ser guiado pelo Espírito Santo. E depois tem que ser conhecedor desse livro. Porque Jesus falou assim: se um cego guiar o outro cego, ambos caíram no barranco. Por isso, meus amados, quando chegamos ao 22 de outubro de 1844, Jesus começou lá o juízo. Do ano 31, ao ano da sua ascensão, até 1844, ele atuou como sacerdote. E de 1844 até hoje, ele atua como nosso sumo sacerdote.
Agora, pastor, deixa eu entender uma coisa. Se o juízo já começou no céu, isso em 1844, se o juízo ora está acontecendo, por que nós ainda temos oportunidade de salvação? É simples. É porque no 10º dia do 7º mês, enquanto o sumo sacerdote estava lidando com os 2 bodes e fazendo o ritual de purificação do santuário, às 9 da manhã e às 3 da tarde, lá no pátio, morria o cordeirinho, mesmo no dia da expiação. Isso ensina para mim e para você, de que mesmo estando vivendo o grande dia escatológico da expiação, que já dura 176 anos, ainda há graça para mim e para você. Agora, esta graça não vai estar disponível para sempre, porque quando Jesus deixar o santuário, deixar suas vestes sumos sacerdotais, ele vai colocar as vestes reais. E ele volta como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, Cristo não volta para salvar ninguém. Pastor, não entendi. Eu vou explicar. Cristo não volta para salvar ninguém. Quando ele vier nas nuvens, ele vem para buscar quem já foi salvo. Não é lá que eu vou ter a chance de escolher. A chance é outra. A chance é agora. Porque quando ele deixar o santuário, não mais haverá graça para a humanidade. Só há oportunidade de salvação enquanto ele está no santuário. Porque Apocalipse 15:8 diz que quando ele deixar o santuário vai se encher de fumaça e ninguém poderá penetrar no santuário enquanto não se cumprirem as 7 pragas. Então, meus queridos irmãos e amigos, e você que nos acompanha pela internet, o tempo de salvação é hoje. É hoje que eu tenho que escolher servir a Cristo, amar a Jesus. É hoje que eu tenho que escolher devotar tempo todos os dias da minha vida para estudar esse livro, para entender a vontade de Deus. É hoje, enquanto eu tenho um advogado no santuário, que a minha vida tem que ser entregue a Cristo. Por quê? Porque quando ele deixar o santuário e vir à terra, ele não volta para salvar, ele volta para buscar aqueles que aceitaram a sua salvação. Ou você vai para o céu viver uma eternidade com Cristo, ou você vai queimar com o diabo. Não tem um terceiro caminho. E para que serve a igreja? Né, pastor Disseu? Para que serve a igreja? É para ficar falando isso para você todo dia, toda semana, todo sábado. É para ficar lembrando você que você tem um céu a alcançar e um inferno a evitar. Igreja é para isso. Igreja é para dizer para você que nós temos que nos preparar para o céu. A igreja está aqui para isso. A igreja está aqui para ajudar. A igreja está aqui para ensinar a Bíblia. A igreja está aqui para dar oportunidades de trabalho para você, para que você desenvolva os seus dons, seus talentos. Igreja é para isso. E nesse dia 22 de outubro de 1844, havia um grupo enorme que esperava a volta de Cristo. Alguns calculam que entre 50 a 100 mil pessoas nos Estados Unidos. Eles achavam que Jesus voltaria nessa data. Eles passaram por uma grande decepção. Desta grande decepção, nós temos 3 movimentos. Um deles continuou marcando datas para a volta de Jesus até que desapareceu. Um segundo grupo nunca mais quis saber de Bíblia e religião, apostatou-se da fé. E o terceiro grupo organizou a Igreja Adventista, a igreja que você está aqui hoje. A Igreja Adventista do 7º dia nasceu no dia 22 de outubro de 1844. Aí está a nossa certidão de nascimento. E os milleritas, como eram chamados, porque seguiram Guilherme Miller, desapontados porque Jesus não voltou, voltaram para a Bíblia e entenderam que a data estava correta. Era um dia de juízo, de purificação do santuário, mas o evento eles acharam errado.
não era a volta de Cristo, mas o início no juízo no céu, após o qual ele voltará. Aí esses mileritas decepcionados encontraram Apocalipse 10:11, onde o anjo dá uma ordem: é necessário que ainda profetizes. Então nasceu o movimento adventista, como um movimento profético, anunciando a breve volta de Jesus. E aqui está essa igreja, que desde o nome já prega que Jesus vai voltar. E eu e você precisamos nos preparar. Porque breve, não sabemos quão breve, ele vai voltar. E eu preciso, individualmente, me interessar por isso. Porque salvação não é coletiva, não é por tabela, não é por família. Deus salva indivíduos. Então eu tenho que fazer a minha parte e o ajudar a tantos quantos eu posso, contribui no meu processo de preparo. Então, quanto mais você se prepara e mais você ajuda outros a se prepararem, mais você cresce, mais você se aproxima dele. Por isso, eu queria fazer uma oração de gratidão a Deus hoje, por nesse exato momento, nós estarmos vivos e testemunhando o aniversário de intercessão de Cristo, de juízo de Jesus no santuário. Por quê? Porque esse juízo, declara o livro de Daniel, é a favor dos santos. Ele é ao nosso favor. E louvado seja Deus por isso. Vamos orar? Pai querido, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Muito obrigado, Jesus, porque viestes a esse mundo morrer em nosso lugar, como havia sido tipificado por todos os animais que foram sacrificados no Antigo Testamento. Obrigado, Jesus, porque ao terceiro dia o Senhor ressuscitou e foi aos céus. E lá nos céus, no santuário celestial, começou uma obra sacerdotal em nosso favor. Obrigado porque hoje, há exatos 167 anos, ou 176 anos, o Senhor ingressou no segundo compartimento do santuário e começou a obra de juízo. E quando terminar esta obra, o Senhor voltará à terra. Por isso, bom Deus, louvamos e exaltamos o teu nome. E obrigado por esta obra que é feita em nosso favor. Nos ajuda cada vez mais a nos aproximar do Senhor, a crermos nas tuas palavras, nas tuas promessas, nas tuas profecias. E que esse conhecimento nos ajude em nosso preparo e que nós possamos também alertar outros a respeito da tua breve volta. Tome conta de todos nós aqui na igreja nessa noite. Que o teu Espírito opere em nosso coração e que o Senhor nos prepare a cada instante para o dia em que o Senhor aparecerá nas nuvens dos céus. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.